Quando envolve um jogador de futebol, uma situação como essa, você tem dois lados. Três vertentes. Uma, das pessoas que analisam a coisa de forma equilibrada. Outra, os torcedores do time desse jogador que vão tentar minimizar, né? E outra, aqueles que torcem por outros times, não gostam daquele time, vão tentar amplificar o negócio. Condena o cara, outro não fez nada. E aqueles que vão analisar de forma equilibrada. A nossa obrigação, evidentemente, é analisar de forma mais equilibrada possível. E um básico princípio do jornalismo é que jornalista não acusa, jornalista dá a informação, né? A informação ela vem por intermédio de fontes, como o caso a Polícia Federal e tudo mais, foi que claramente aí transmitiu informação a colegas que publicaram. E você, em cima disso, você vai discutir, vai analisar, vai comentar, mas com extrema responsabilidade. Quem não entende, quem não sabe do que eu estou falando, quem não está entendendo, vai no Google, escreve lá, Escola Base. Aí você vê um dos maiores absurdos da história desse país, que foi a irresponsabilidade jornalística levando a vida de pessoas ao fim, né? Depois faz documentário para tentar consertar, mas é tarde demais. Aliás, o documentário só piora, na minha visão, profundamente irritante a situação. Como cidadão, a gente fica revoltado de ser da nossa profissão, acho que é um pouco mais. Então, o Bruno Henrique tem o direito à defesa, o Flávio, que é advogado, pode falar disso até com uma propriedade, como qualquer cidadão, até que prova o contrário, ele é inocente. Ponto. Mas, o que foi publicado ontem, gente, é muito comprometedor, porque são vários diálogos nos quais ele fala sobre o assunto, ele troca mensagens, a não ser que alguém prove que aquilo ali tudo é falsificado, forjado, o que não parece ser, né? Não parece ser. Então, tem que ter o cuidado, ao mesmo tempo, a gente não pode se omitir de comentar sobre algo que foi apresentado e que parece muito grave. Me espanta, assim, como que o jogador de futebol nos dias de hoje consegue ainda ser tão tolo, um jogador, porque não é o primeiro, né, a se envolver nisso. Você pega um jogador numa situação dessa, de repente até com o salário atrasado e tudo, ele é mais vulnerável a uma situação como essa. Se alguém fala, pô, cara, faz uma aposta aqui, você vai ganhar uma grana. Cara, eu tô quebrado, não tenho comida em casa, eu tô desesperado. Não, o crime é o mesmo. Sim. O erro é o mesmo, mas a situação é diferente. Estamos falando de alguém... O cara tem uma grande atenuante. Olha, eu cometi um erro, digamos, mas eu estava desesperado. Não dá para você falar isso de um jogador de primeira divisão que atua num time grande e ganha um salário fantástico. Então, assim, por quê? Sabe, é inacreditável. Por quê? Por que você faz? E eu acho que outra coisa, aí não é culpa de clube nenhum. Vale para os outros jogadores se envolveram de outro, porque o clube não pode ser babado de jogador, gente. O jogador tem que saber a sua responsabilidade. É a mesma coisa que a Jovem Pan me contrata, eu sou jornalista. Eu tenho que saber a minha responsabilidade. Fiz todas as ressalvas aqui no começo do meu comentário justamente por isso. As pessoas têm que entender a nossa responsabilidade. Você chegar na rede social e falar, é isso mesmo, tem que punir, picareta. Problema seu. Você está também se expondo, alguém pode te processar por isso. Sim. Mas é claro que o que a gente fala tem uma repercussão muito grande, as pessoas estão acompanhando. Então a gente tem que ter responsabilidade e colocar bem claro. Até que prova o contrário, todo mundo é inocente. Mas as evidências apresentadas complicam demais a vida do atleta, né? E se comprovado, se for algo assim, lá adiante, irrefutável, provas irrefutáveis que você não consegue contra-argumentar e houver uma condenação, digamos assim, por parte do STJD, que agora a bola vai para o STJD, né? A punição tem que ser severa, gente. Não tem jeito. Se você não punir severamente, vale para qualquer jogador. Isso tudo me parece uma falta de uma melhor orientação. Você olha a data, 2023, até então, salvo engano, não se sabia dessas fiscalizações rigorosas com relação a esse tipo de situação. Então você vê um caso como o do Paquetá, que está rolando lá, está rolando, é que é um julgamento demorado, mas provavelmente o Paquetá vai ter uma pena muito pesada se não for banido do futebol. No Brasil, essa situação de banimento não existe por ser primário. Ele pegaria até 2 anos, se for condenado, e no caso de uma reincidência seria banido. A menos que se ache alguma outra situação que significaria uma outra atitude dessa, e aí no mesmo processo pode ser, no caso do Paquetá, são 4 ou 5 situações que foram colocadas. Eu lamento muito, porque a gente sabe a origem desse pessoal, do Bruno Henrique principalmente, é um cara que eu tive a oportunidade até de entrevistar a família dele, entender que é um cara de uma origem muito humilde, e o cara perde a noção desse tipo de coisa. Então é aquela história da facilidade que o cara encontra e acaba fazendo uma bobagem. Ele precisava disso? Não. Ele poderia ajudar o primo, sei lá quem é lá a pessoa. Poderia, mas aí sabe aquela coisa de facilidade? Falta de orientação, enfim, é uma série de situações que levam a esse tipo de coisa. A ocasião que acabou gerando talvez uma facilitação disso. Eu lamento profundamente, eu tenho muita tristeza.
Claro que se comprovado foi uma atitude desonesta, foi. Merece ser punido? Tem que ser punido. A lei é assim. Mas eu me dou o direito de lamentar. Porque são pessoas que vêm de uma origem muito humilde, não são orientadas, chegam numa situação que eles não imaginavam chegar. E aí encontra esse tipo de facilidade e acha que é tudo muito simples, né? É muito simples. Eu tomei várias vezes cartão amarelo, não quer dizer nada e tal. E, no entanto, há toda uma estrutura por trás que pode levar ao indiciamento. E tem que ser assim. Tem que ter uma estrutura mesmo por trás que faça isso acontecer. Lamento muito, fico muito triste pelo caso do Bruno, mas entendo que tudo deve ser apurado. Bruno Henrique, Paquetá, todos. Luiz Henrique, tudo tem que ser apurado. E torcer para que, de alguma forma, apareça uma situação onde ele comprove que não tem culpa na situação. Mas me parece muito, sabe aquela coisa do brasileiro, levar vantagem em tudo? Meio que isso. Eu nem preciso, mas eu vou levar uma vantagemzinha aí, tá bom, tá aí mesmo, custa nada, vai. Eu fico muito triste, eu lamento bastante. Me aturo com ela, principalmente ao Bruno, que eu não vou dizer que eu seja amigo íntimo dele, imagina, longe disso. Conversei com ele 2 ou 3 vezes. Mas por conhecer a história, a família dele, tudo aquilo que ele viveu, o avô que ajudava a poder em treinamento e tal, isso tudo pode ser, né, tudo jogado no lixo por uma situação dessas que mancha a carreira do cara, né? Pode falar como ex-atleta, né? Que sentimento de tristeza e de revolta, né? E muito baseado no que você está falando, né? Tristeza porque o esporte ele não representa isso, né? Enfim, um jogador profissional, ele dá um outro recado para a sociedade, deve dar um outro recado, né? Para a sociedade. O Bruno, ele, como a gente falou, ele veste uma camisa, né? Que tem uma torcida de mais de 40 milhões de pessoas, ele veste uma faixa de capitão no braço, então isso é um poder muito grande que ele também tem e carrega, é uma responsabilidade muito grande que ele tem. Ele tem muitos jovens, né, crianças, jovens, adolescentes que sonham em ser atleta profissional e se espelham nele. Então isso também é uma grande responsabilidade. E é triste quando você vê um jogador se envolvendo em algo que parece ser pequeno para alguns, mas que deixa um recado tão poderoso, né? Que é você tentar de alguma forma manipular o resultado de um jogo, de alguma forma ganhar uma vantagem financeira em cima disso. E isso revolta por conta de que o Bruno Henrique hoje tem um salário milionário, ele veste uma camisa de um grande clube, ele tem o poder de mudar a vida da família dele, né, como aconteceu com o irmão, mas de uma outra forma, né? O futebol proporcionou isso a ele também, ter um ótimo salário por méritos dele. A gente sabe a história do Bruno, né? A história de luta, é um jogador que apareceu para o futebol um pouco mais tarde, o quanto ele sofreu, o quanto ele deveria dar valor em tudo aquilo que ele conquistou e o quanto seria importante também, pelo que a gente entende nas conversas, uma ajuda financeira para a família, que ele poderia fazer de uma outra forma. E é isso, Edu, eu acho que a gente já viu casos semelhantes anteriormente, de jogadores menores, de clubes pequenos, e eu fui uma mão muito pesada em cima disso. Eu acho que tem que ter uma punição exemplar, até como referência para essa molecada que está surgindo, né? Que acha que o dinheiro vem fácil, o dinheiro não vem fácil. Para você conquistar o que o Bruno conquistou, ele teve que lutar muito, né? Para você ter uma condição financeira, você tem que trabalhar muito e tem que trabalhar corretamente, porque aí sim vai valer tudo a pena, né? Vai valer a pena esse dinheiro que você está recebendo. Então é isso, assim, a gente não está baseado em suposições, existe uma conversa entre ele e o irmão, deixa muito claro que o Bruno estava entendendo aquilo que estava acontecendo com relação a apostas. Então eu acho que deve acontecer uma punição até exemplar, e eu falo isso com o coração apertado, porque eu gosto muito do Bruno, né? Eu acho ele um grande jogador, eu acho ele uma pessoa, antes desse episódio, uma pessoa até pura, né? Enfim, na maneira como ele se porta na coletiva, na maneira que ele se relaciona com os companheiros de clube, mas ele é um pai de família, é um cara de mais de 30 anos de idade, que sabe muito bem o que é certo e é errado, então é isso.